Olá, meu nome é Alessandro Batista Soares e hoje eu vou falar um pouco sobre a síndrome de Under-Lynch, através desse artigo a respeito do diagnóstico e do tratamento. A síndrome de Under-Lynch, conforme está descrita nesse artigo aqui publicado recentemente, em março de 2023, ela é uma síndrome que foi descoberta por Carl Under-Lynch. Essa síndrome basicamente é caracterizada por um início abrupto de uma hemorragia renal espontânea nos espaços que pode ser subescapular, perirenal, pararrenal e sem uma história prévia de trauma. Foi designada por Carl Under-Lynch como apoplexia espontânea da cápsula renal, derramamento basicamente espontâneo da cápsula renal. Ela é caracterizada por uma tríade, que se chama tríade Lenk, que é caracterizada por dor no flanco, que é um sintoma que mais comumente ocorre em 67% dos casos, massa no flanco e choque hipovolêmico, que acontece em 27% dos casos. Em 40% dos casos também ocorre hematúria. E a associação dessas três pilares da síndrome ali ocorre apenas 20% dos casos, mas é altamente subjetivo. E as principais etiologias são por neoplasias renais, como eu vou abordar logo em seguida, que corresponde a 60 a 65% dos casos. Pode ocorrer por doenças vasculares, em 20 a 30% dos casos, e tem outras causas que são raras, assim, de 5 a 20%, assim, somando a totalidade. Aqui eu quero falar um pouco então desses fatores etiológicos, que essa é uma das figuras que o paper acaba trazendo. Aqui no primeiro lado à esquerda a gente pode perceber um angiolipoma, logo mais à direita um carcinoma de células renais, e no sentido da direita uma trombose da veia renal e ali por fim uma hemorragia de cisto renal. Agora eu vou falar um pouco sobre o papel da imagem na síndrome de Under-Lynch. Ela é útil tanto para confirmar o diagnóstico, quanto para avaliar muitas vezes a extensão do sangramento, a localização anatômica da qual está originando esse sangramento e possivelmente a causa subjacente. Aqui no caso a ultrassonografia, que pode ser utilizada com contraste de microbolhas, tomografia, que é o método ideal de escolha, e a ressonância magnética são possibilidades. Justamente auxiliam a explorar as opções de tratamento futuramente. Eu vou abordar agora um pouco sobre a ultrassonografia e eu quero mostrar principalmente aqui as características de um hematoma perirenal, que geralmente se manifesta como área vascular execóica, a hiperecóica, em um estágio agudo. Já em um estágio subagudo e crônico vai se mostrar como líquido hipoecóico anecoico. Nessa imagem a gente pode perceber uma ultrassonografia com Doppler, e aqui a gente percebe uma área avascular hiperecóica aqui nessa cápsula, sugerindo principalmente um hematoma perirenal agudo, está mais esbranquiçado. Aqui em B a gente percebe uma coleção já numa densidade hipoecóica, provavelmente de um cisto hemorrágico que acabou rompendo, mas nesse caso aqui, por essa consistência mais hipoecóica, já é um hematoma perirenal subagudo ou crônico. E nesse caso, quando ocorre uma compressão do rim, justamente para esse travasamento de sangue, tem uma condição que se chama hipertensão sistêmica secundária, principalmente por um caso que se chama Hindpage, devido a esse travasamento de sangue. Tomografia computadorizada é um método de escolha e ela ajuda muito ao diagnóstico e diferenciação de um hematoma, de uma massa. E no caso de uma hemorragia aguda, a gente vai poder ver um líquido hiperatenuante, como a gente pode ver aqui na imagem A da cápsula renal, um líquido hiperatenuante, sugestivo de um hematoma perirenal agudo. E agora na tomografia com contraste, especialmente útil para ver aneurismas e extravasamento ativo. Por fim, a ressonância magnética acaba sendo utilizada nos contextos que a tomografia computadorizada de acompanhamento não identificou a fonte de sangramento. E no caso de hemorragia aguda em T1, a gente vai perceber uma área isointensa a hiperintensa. Já numa hemorragia subaguda, uma área mais de hiperintensidade de sinal heterogêneo, que é o caso que a gente está percebendo aqui. Uma área
hiperintensa aqui, sugestiva mais de um hematoma perirenal subagudo. Bom, agora eu vou abordar um pouco sobre a etiologia, as principais etiologias, falar um pouco sobre as causas neoplásicas. As neoplasias renais são responsáveis por 2/3 dos casos, assim sendo extremamente significativo. Entre eles, o angiomiolipoma é o tumor benigno mais comum, e também o carcinoma de células renais é a neoplasia renal mais comum, com especial destaque para o de células claras, que corresponde a mais de 60% dos casos. A embolização transarterial também é um procedimento muitas vezes de primeira linha para sangramentos ativos, que pode ser utilizado para o angiomiolipoma, mas em alguns casos tem que se optar até pela nefrectomia. E o tratamento definitivo por carcinoma de células renais é ablação percutânea e nefrectomia parcial ou radical. Aqui nessa imagem à esquerda eu trouxe angiomiolipomas renais bilaterais, como a gente pode perceber aqui na tomografia com contraste, a gente tem massas de atenuação de tecidos moles, e a gente contém nesses pequenos pontos aqui das setas múltiplos aneurismas intramurais, como a gente pode perceber, que são justamente consistência do angiomiolipomas. Já aqui à direita, né, nessa figura 9, que estava no artigo, a gente pode perceber um carcinoma de células renais, nesse caso, também feito com a tomografia com contraste, que ele mostra um hiperrealce heterogêneo na fase arterial, que é o que a gente está percebendo aqui mais à esquerda, mais medial. E aqui, logo na periferia, a gente percebe um hematoma subcapsular, como a gente pode ver por essas setas aqui, sendo bem importante para o nosso diagnóstico. De causas vasculares, que é a segunda causa mais comum, a gente tem destaque a poliarterite nodose, que vem como a primeira causa, principalmente relacionada a, como eu já vou comentar logo ali à frente, a uma vasculite de médios a pequenos vasos. Aneurismas de artéria renal e pseudoneurisma também são causas comuns. Malformações de artérias renais, fístulas das artérias renais e trombose de veia renais são causas venosas, no caso. Falar um pouco sobre a PAN, que é justamente essa vasculite de médios a pequenos vasos. Ela geralmente tem como foco, assim, nos pacientes causar sintomas principalmente renais. 60 até 70% dos pacientes vão ter alguma manifestação renal. E nos exames de imagem, muitas vezes a gente pode perceber quando tem extravasamento, tem sangramento, a gente pode perceber um aumento renal difuso, diminuição do real, espessamento da parede arterial, múltiplos infartos renais, perda de diferenciação córtico-medular, múltiplos micros aneurismas e hemorragia perirenal por ruptura do aneurisma. Aqui nessa imagem, que é de uma poliarterite nodosa, a gente tem uma tomografia contraste rim direito e a gente percebe um grande hematoma aqui, ó, como pode ser visto à direita, bem significativo. Já aqui nessa outra imagem aqui direito de uma angiografia renal, a gente pode perceber pequenos pontos que muitas vezes são microaneurismas, ó, bem significativos espalhados. Aneurismas de artéria renal também são causas raras muitas vezes, mas tem alguns fatores de riscos, como hipertensão, aterosclerose, infecção, vasculites e algumas causas até iatrogênicas que podem ocorrer. A tomografia e a ressonância magnética podem mostrar esses aneurismas de artéria renal, como a gente havia visto, e o tratamento muitas vezes endovascular é um método seguro, quando é possível. Essa imagem que eu trouxe aqui de uma ruptura de aneurisma de artéria renal, como a gente pode perceber uma outra tomografia com contraste do rim direito, a gente percebe na ponta da seta um hematoma peridural e paradural posterior, né? E aqui secundário é um aneurisma, quer dizer, esse aneurisma justamente está aqui e aqui a gente percebe essa coleção, na verdade, do hematoma peridural. Malformações arteriovenosas renais e fístulas. Elas também podem aparecer assim com uma massa arredondada, muitas vezes multilobuladas no seio renal, e ela apresenta uma opacificação muitas vezes bem clara. A fístula arteriovenosa também vão aparecer essa opacificação, então são bem sugestivas. Como a gente pode ver aqui na imagem, a gente tem uma imagem de tomografia com contraste assim que mostra justamente essa
massa multilobulada e opacificada. Na trombose da veia renal, que ocorre principalmente ao bloqueio dos ramos das renais ou tribunárias através de uma trombose ou embolia, dificilmente vai predispor essa síndrome de Underlint, mas pode ocorrer. Na imagem, a aparência típica da veia renal é o alargamento do rim ipsilateral, com edema no seio renal e no espaço perirenal. Aqui a gente vai poder perceber aqui justamente esse trombo aqui, que está obliterando aqui a veia renal esquerda, e aqui a gente tem um hematoma subcapsular, como a gente pode perceber aqui, que está dando toda essa volta aqui na cápsula. A gente também pode ter causas infecciosas, incluindo até uma pielonefrite aguda, enfisematosas, abscessos renais. Representam 5 a 10% de todos os casos. E na imagem, tendo uma tomografia e ressonância magnética, a gente percebe principalmente uma aparência estriada, assim. Nessa imagem aqui do lado, a gente consegue perceber essa aparência justamente estriada na tomografia com contraste de um rim esquerdo, né? E a gente também tem um hematoma aqui, no caso, peridural, que a gente pode perceber também. Bem sugestivo desse quadro. A falência renal, geralmente ocorre uma atrofia, muitas vezes dos rins, que pode ser unilateral ou bilaterais, e também pode predispor a um hematoma peridural ou subcapsular. Aqui nessa imagem do lado, a gente consegue ver uma tomografia de abdômen com contraste, rins atróficos principalmente, e desse lado esquerdo aqui um grande hematoma perirenal esquerda, muito importante e significativo. Também temos anormalidades hematológicas de coagulação. Até 40% dos pacientes que tomam medicamentos anticoagulantes sistêmicos têm um risco aumentado de sangramento de trato urinário. E essa anormalidade sistêmica da coagulação em pacientes com hemofilia também pode resultar na síndrome de Underlint. Quero trazer especial atenção às doenças císticas renais, né? Muitas vezes a doença renal cística adquirida e os cistos simples hemorrágicos são rompidos, e são duas doenças císticas renais mais comuns associadas a essa síndrome. Também pode ter a síndrome policística também, que é bem significativa. Nessa figura aqui, a gente percebe uma doença renal policística autossômica dominante, nesse caso. Várias cistos aqui a gente pode perceber. E aqui a gente percebe um grande hematoma hiperatenuante, ó, aqui nessa cabeça da seta, que a gente pode perceber dando toda a volta aqui, justamente consistente com uma ruptura do cisto. Outra causa, hidronefrose secundária obstrução ureteral. Muitas vezes a ruptura do sistema coletor do parênquima renal é uma complicação rara, mas que pode ser observada em caso de urolitise obstrutiva. A gente vai perceber nos exames de imagem um hematoma perirenal e de uteronefrose e cálculos obstrutivos renais também são possíveis ser identificados. Aqui numa tomografia sem contraste de um rim esquerdo, a gente percebe um hematoma aqui no caso perirenal, né? A gente vê que ele está hiperatenuante aqui, bem sugestivo também, e com uma hidronefrose esquerda, que é aqui a seta subjacente, a seta curva. E em últimos casos, a gente tem outras que são etiologias diversas. Algumas drogas recreativas já foram relatadas, sim, podendo causar hemorragia, exemplo da cocaína e da maconha. São algumas da cannabis, são algumas patologias que muitas vezes causam efeito coagulopático, vasoconstritores isquêmicos, que podem levar a esses sangramentos. E idiopática, e muitas vezes em 5 a 10% dos pacientes não se acha uma causa etiológica para isso, que não seja atribuída a uma etiopatia. Concluindo, a imagem ela tem um amplo espectro de causas comuns e incomuns que predispõem esses pacientes assim de Underlint. A tomografia e a ressonância magnética são os pilares de diagnóstico, como a gente já viu. E o diagnóstico rápido e preciso é crucial para o tratamento ideal de pacientes com hemorragia renal, perirenal com risco de vida. Justamente é o que eu já havia trazido. Que eles, através do diagnóstico correto, a gente dá as condutas de acordo com o que a gente precisa e necessita para aquele momento. E era isso. Muito obrigado.